quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu Marco, mais uma semana, e temos como convidado Mário Bruno Magalhães, vice-presidente da Câmara Municipal de Marcanaveses, titular dos pelouros do ambiente e das obras e urbanismo, e vamos falar sobre algumas medidas importantes também neste meu Marco que o município está a tomar. E isto quanto à gestão dos espaços verdes e também há algumas obras importantes que decorrem no nosso concelho, as obras do Parque de Merendas de Montedeiras. Nestas últimas semanas temos ouvido falar tanto nas merendas de Montedeiras e está finalmente concluída. Foi um processo que teve avanços e recuos, mas finalmente os marcoenses têm ao dispor este parque que diz tanto a todos nós. Muito bom dia. Olá, Raul, muito bom dia, como está? Sim, o Parque de Montedeiras está concluído. Eu digo sempre que os parques nunca ficam concluídos. Esta é uma fase, é a primeira fase. Estavam previstas duas fases. A primeira fase está concluída, mas eu sou adepto que os parques todos os dias evoluem. Ou seja, é um parque que está sempre por acabar. Monteiras é um espaço, digamos, um ícone para todos nós, não é? Todos nós passamos por Monteiras, quer nas merendas com a família, os almoços de família, com as visitas da escola, com os nossos professores, com o Dia Mundial da Criança, todo esse conjunto de eventos. Por isso é uma zona que diz muito aos marcoenses. Também, digamos, para nós, Câmara Municipal, o Parque de Monteiras, digamos, ou a zona de Monteiras, são coisas em que separamos, não é? Estamos a falar do parque, naturalmente, que toda aquela zona envolvente a Monteiras, ela é fantástica, é maravilhosa, é lindíssima, é um espaço único em Marco de Canaveses e na nossa região, e que temos naturalmente projetos para o futuro, além desta primeira fase, depois uma segunda e uma terceira. Esta é a primeira de muitas fases, certamente, que aquele parque vai sofrer. Vai haver constantes transformações, até porque já vimos sobre este parque. Esta é a primeira fase e naturalmente que já nos temos apercebido também através das redes sociais, porque acabam por ser hoje um bocadinho a janela também do mundo, e já há lá muita gente, inclusive a usufruir do campo de futebol, e já estão a aproveitar até antes do parque ser inaugurado. Sim, é verdade. Eu tive a oportunidade de acompanhar quer a construção, quer depois a fase final da obra, não é? Os pequenos pormenores, e de facto já são muitas as pessoas que lá já usam aquele parque, quer para fazer merendas, quer para ler, porque tem uns bancos, tem também umas churrasqueiras. Também, não é? O parque é muito bonito, ou seja, é um parque muito fresco. Como sabem, fica ali numa zona alta, mas um parque muito fresco, tem boa qualidade do ar, tem boa qualidade da água, digamos, tem um conjunto de possibilidades, quer para os jovens, quer para os pais, jovens casais, pessoas séniores também, para passar ali um bocadinho. Também dizer que a Câmara Municipal, logo no início do mandato, fez a aquisição de mais terrenos, ou seja, o Parque de Monteiras terá todo o potencial para um dia mais tarde se tornar uma zona protegida, naturalmente, mas ir muito mais além daquilo que já lá existe. Um espaço que é propício a muitos convívios, até para as famílias se unirem e conviverem particularmente aos domingos. Se nesta primeira fase já se vê de facto estas melhorias, quando estivermos na conclusão de todas as fases, e sei que são várias, de facto aquilo vai ser ainda mais convidativo ainda. É isso, porque o parque é um parque que abrange todas as gerações, ou seja, desde das nossas crianças, aos nossos jovens, até aos nossos séniores, e depois permite, era um parque que era uma lacuna que o Marco Canaveses tinha neste momento, porque acoplado ao parque existe também um parque de estacionamento, que permite o estacionamento de autocarros, coisa que não tínhamos, não temos neste momento. O Marco de Canaveses tinha mesmo essa necessidade, que é conseguir atrair também os autocarros, as pessoas que fazem os passeios, as excursões, porque um dos objetivos também o parque, é verdade, é que o parque não é só para os marcoenses, o parque é também para quem nos visita, tornar o parque um cartão de visita. E sabemos que, principalmente na época de verão, todos os passeios que se realizam, depois há sempre uma dificuldade por parte dos seus motoristas em conseguir estacionar. Um parque que hoje não seja possível estacionar 6, 7, 10, 15, 20 autocarros, não é um parque à altura do Marco de Canaveses.
neste momento este ainda não permite isso, mas vai certamente, com alguma limpeza e com algum arranjo daqueles terrenos na zona envolvente, vai permitir levar naquele parque 20, 30, 40 autocarros. Esse é o nosso objetivo também. Então, para dizer que, e pela forma como está a falar, nota-se que está de vera satisfeito com a obra e que vai agradar não só aos marcoenses, mas inclusivamente, como acaba por dizer, por esse número até dos autocarros, vai agradar também a muitos forasteiros que possam escolher aquele fim de semana para visitar o Marco. Sim, todos aqueles que nos possam visitar e conseguir dar-lhe boas condições, conseguir com que eles possam estacionar ali, usufruir do parque, fazer os seus convívios, geralmente os passeios. Eu recordo, quando era presidente de junta, a gente fazia todos os anos o passeio da junta, o passeio anual, e o passeio tem sempre dois aspectos. Tem o pequeno almoço de manhã numa zona mais urbana, tem depois o almoço e tem depois um convívio. Muitas vezes o convívio é feito no local do almoço ou possivelmente não é? E o Monte de Eiras vai conseguir permitir isso, vai conseguir com que o Marco seja uma referência para quem organiza essas visitas, possa passar amanhã, por exemplo, no centro da cidade do Marco, com a igreja, com Dom Góbrega, com a Rota de Românico, com o Rio, uma série de visitas ao nosso património, e depois, mais tarde, o almoço e o lanche em Monte de Eiras, com um convívio fantástico, porque tem espaço para tudo. Se a evolução da pandemia permitir, se houver aqui uma contenção, os números baixarem, certamente que este alarme de calamidade vai também abrir umas outras portas, como já abriu agora recentemente. Será que a data que está prevista para a inauguração, que é uma data especial, o Dia Mundial do Ambiente, era aí que gostava mesmo de inaugurar aquela obra? Estou certo que sim. Estou certo que, de facto, a pandemia Covid vai diminuir. Também estou certo que, e falo aqui em nome de todos os marcoenses, e para o qual dou os meus parabéns, porque de facto fomos todos fantásticos, não é? A ter nesse cuidado no uso da máscara e nas medidas que a Direção-Geral de Saúde também indicava. Por isso estou certo que o dia 5 de junho vai ser o dia da inauguração. Não vamos fazer uma inauguração muito festiva, porque de facto o momento é um momento de cautela, um momento que exige de todos nós algum cuidado e alguma preocupação, mas temos o Dia Mundial do Ambiente, julgo que não temos condição melhor do que assinalar o Dia Mundial do Ambiente em Monte de Eiras, numa zona que, a nível de ambiente fantástica, com um parque completamente renovado e com umas condições que vamos com certeza todos aproveitar, e será uma boa data para assim celebrar este dia. No que diz respeito ainda à questão da proteção do Covid-19, dando-vos parabéns a todos os marcoenses e que comungamos precisamente com isso, mas também, no que é demais, também fazer o agradecimento à Câmara Municipal pelas condições que foi criando. Felizmente não foi necessário utilizar muito dos equipamentos que estavam devidamente montados, se houvesse essa necessidade, e também aqui quer todos os autarcas, até presidentes de junta de freguesia, toda a gente envolvida, que acabaram de estarem aqui com uma qualidade extremamente para oferecer garantias a todos os marcoenses. Por isso, a vocês também, parabéns pelo grande trabalho que desenvolveram. Muito obrigado. A Câmara faz o seu trabalho. Sengeiro, o que agora vemos concluído é a primeira das duas grandes fases do projeto, como o Sengeiro já foi falando. Qual é a ideia mais concreta no futuro? A segunda fase. Pronto, esta é uma fase que basicamente digamos, um arranjo de superfície, não é? Criar melhores condições, mas a nível da superfície. Depois há ali nitidamente a falta de um equipamento. Nós não podemos ter um espaço verde daquela natureza, digamos, de portas abertas à espera que as pessoas cheguem. É preciso também fazer mais, é preciso criar algo que neste momento não lhe posso dizer o quê, mas que é preciso criar ali alguma coisa que seja um cartão de visita, não só pela sua natureza, porque nós hoje o que fizemos foi nada mais, nada menos aproveitar aquilo que a natureza nos dá, que é as árvores, os espaços verdes, a água, criar uns bancos, criar umas churrasqueiras, criar uma zona para teatro, um anfiteatro, criar um campo de futebol, todas essas questões. Mas é preciso fazer mais. É preciso, e depois, quando eu digo fazer mais, digamos, fazer mais e melhor. E depois também competir um bocadinho com aquilo que são os nossos municípios vizinhos, não é? Por isso faz falta ali um equipamento de raiz. Quando digo um equipamento, digo um edifício, uma construção em si, com qualquer coisa que faça com que esse equipamento traga também visitantes. Ou seja, os parques todos, na sua grande maioria, são muito atrativos no verão. Digamos agora, o nosso verão hoje são quase 9 meses, não é?
é? Mas depois temos o restante, temos o inverno, não é? E invernos que são meses um bocadinho frios, mas também é necessário que aquele espaço consiga ser diferente para que nessa fase em que a natureza por si só não cativa, haja qualquer coisa que possa cativar e tornar aquele espaço, digamos, a utilizar 365 dias no ano. O que quer dizer, e acho que já numa entrevista aqui há uns tempos, posso estar a confundir, mas o Singeiro falou até inclusivamente para o turismo de caravanismo, que inclusivamente possa também ser depois adaptado inclusivamente a Montedeiras, concretamente. Sim, é uma das possibilidades. Ora, o Parque de Montedeiras é também um dos 4 parques que estão incluídos numa prestação de serviços que a Câmara Municipal decidiu contratar para a gestão e manutenção dos parques de lazer. Os outros são os parques de lazer da cidade, o Parque Fluvial do Tâmega e o Parque de Lazer de Alpendurada. Por que é que a Câmara decidiu investir em equipas externas para a manutenção destes espaços? Ora bem, é certo que os recursos internos são escassos. Hoje a Câmara Municipal tem falta de mão de obra. Pela sua natureza, porque nos 2 últimos anos, digamos, a Câmara Municipal não contratou ninguém e todos os meses, portanto tem o pluro dos recursos humanos, há pessoas que são aposentadas, ou seja, pela idade. E depois também há pessoas que têm problemas de saúde, naturalmente. Ou seja, é sempre um quadro de pessoal que tem que estar sempre a ser avaliado, mas que depois não é capaz, porque não tem condições, nem tem que as ter, teria que ser aumentado, naturalmente, não é? Quando me refiro a isso. Também é natural que o quadro da Câmara Municipal não consiga dar resposta àquilo que é hoje, digamos, as pretensões do Executivo. Ou seja, os parques verdes são muito bonitos e nós estamos sempre a criar espaços verdes, mas naturalmente depois exigem muita manutenção, não é? Ou seja, eles não se limpam, não se autolimpam, é preciso as plantas, é preciso plantá-las, é preciso podá-las, é preciso regá-las, é preciso adubá-las, é preciso cortar as ervas, é preciso limpar os resíduos de lixo que ali deixam. Também aproveito para fazer aqui um apelo para todos os marcoenses e não só, para aqueles que nos ouvem e também que nos visitam, porque de facto nós, quando estamos a falar da via pública e do espaço público, estamos a falar da nossa casa. E eu julgo que às vezes nós não temos essa noção. Eu não lanço lixo, nem ninguém lança lixo para o chão dentro da nossa casa. Mas mais importante que a nossa casa, e o Covid veio agora provar isso, mais importante aquelas 4 paredes com um telhado e com umas portinhas, é aquela casa que nós habitamos todos. Que é o planeta Terra, não é? E é este que nós devemos ter cuidado, porque nós podemos mudar de casa. Eu posso mudar da minha casa para um apartamento, posso mudar de um apartamento para uma casa no campo, da casa do campo para uma casa na praia, mas não posso mudar de planeta. E é esta casa que nós devemos cuidar e dizer a todos que a Câmara Municipal, estamos a falar de 120 mil euros anuais para estes espaços. Há outros, temos os campos de futebol que não estão aqui inseridos e depois temos os nossos jardins da cidade, as nossas rotundas, ou seja, há muitos mais, ou seja, 120 mil euros não chega a nada, é uma pequena gota no meio deste orçamento que é preciso para cuidar dos espaços verdes. Por isso, dizer a todos que a Câmara Municipal faz o seu trabalho e, na minha opinião, falo bem ou procura fazê-lo o melhor possível e o melhor que sabe. Naturalmente que apelo para que as pessoas também cuidem desse espaço, porque não há necessidade de todos os dias recolhermos caixotes e caixotes de lixo, sacos e sacos de lixo. São sacos. Há zonas em que é preciso muitas vezes tratores para aproveitar. Se a gente esperar, deixar 15 dias, depois um trator às vezes não consegue suportar todo aquele lixo. Apelar a todos que por qualquer motivo têm esses cuidados. Eu julgo que é um descuido, estou certo que as pessoas não o fazem por mal, mas também apelar a isso, porque se o espaço for bem utilizado por todos nós, certamente que do nosso orçamento vai haver margem para apoiar outras iniciativas. E é certo que o dinheiro é de todos nós, é o dinheiro dos nossos impostos, é o dinheiro dos marcoenses que está aqui em causa. Apesar dos cuidados obrigatórios por causa da pandemia, como o Singeiro já foi avançando precisamente também, os parques também já estão prontos para receber os marcoenses. Ainda por cima, conforme tem estado estes dias, a convidar para atividades para se fazer ao ar livre. Por isso é mesmo aqui todos os cuidados a ter, como o Singeiro acabou por falar, e até porque falou aí na questão da pandemia de Covid-19. Raul, dizer-lhe o seguinte, eu fico até preocupado. Eu acho que os parques têm
tão boas condições que, de facto, e dou um exemplo que assisti ontem. Ontem passei parte da tarde na Praia de Vitetos a tratar de uns assuntos e depois vi que a Praia de Vitetos estava já, não digo praticamente lotada, mas com muita gente. Também deixar aqui este apelo. De facto, a Praia de Vitetos, ontem estávamos até no processo da limpeza e digamos, do pentear da areia para tirar algumas ervas daninhas e colocar aquele espaço melhor e em condições de receber, mas de facto, mesmo com as máquinas a trabalhar, que tinham trabalhado durante a manhã, e com alguns amontoados de terra e de areia, a praia estava cheia. Deixar também esse alerta, porque nós há tempos atrás, condicionámos os nossos parques com alguma vedação. Hoje eles já não têm essa condicionante, mas deixar esse alerta para que tenham cuidado, porque podemos ter uma segunda vaga de Covid. Tudo vai depender de nós, está tudo nas nossas mãos. Muitas vezes nós depositamos as responsabilidades, quer nos profissionais de saúde, quer na autarquia, quer no governo central, mas de facto não. Cada um de nós é médico de si próprio, né? Por isso apelar a todos para que tenham algum cuidado, quer no parque, quer na praia de Vitetos, quer nos parques fluviais, quer em Alpendurada, quer no Marco, quer no canal da ciclovia da linha do Tâmega, que também é muito utilizado. Todos os espaços, monteiras, para que as pessoas tenham esse cuidado e esse alerta, porque algum medo, neste caso, é bom conselheiro. É um bom conselheiro. Sr. Engenheiro, passando agora para outras obras, porque são várias as que a Câmara Municipal vai fazendo ao longo de todo o Conselho. Ainda não vai há muito tempo, houve aqui um arranjo também na cidade de todas as rotundas. Há agora também outras iniciativas nesta área, no arranjo das rotundas, para todo o Conselho. O que é que vai ser feito concretamente nas rotundas? Pronto, as rotundas, como sabem, estavam, quando chegámos à Câmara Municipal, elas estavam um bocadinho degradadas, não é? E a gente depois, após uma avaliação, rapidamente compreendemos que, de facto, tínhamos que intervir nas rotundas. Porque as rotundas é a porta de entrada da cidade do Marco ou das freguesias. Fizemos a primeira fase das rotundas, que foi centralizarmos um bocadinho mais esse esforço naquilo que é o perímetro da cidade, o centro da cidade e no seu perímetro da cidade. Mas hoje estamos já mais longe, ou seja, estamos já também nas rotundas das juntas de freguesia. Sabemos que as juntas de freguesia têm algumas dificuldades, não têm capacidade, certamente, para cuidar e zelar das suas rotundas. São rotundas com uma área muito grande e depois, se conseguir dar a sua manutenção, já é muito bom, e é isso que pedimos aos senhores presidentes de junta. Mas nesta fase, neste arranque da plantação, do tratamento das terras, essas coisas todas, digamos, a Câmara Municipal está a assumir esse trabalho. É uma obrigação nossa e faz parte também daquilo que temos previsto para o meio ambiente, ou seja, as rotundas estão a ser tratadas com os nossos colaboradores da Câmara Municipal, com os meios internos da Câmara Municipal, não foram entregues, naturalmente, mas também consomem um conjunto de recursos. Mas não há dúvida, eu fico maravilhado quando olho principalmente para todas, mas para aquela rotunda que está ali perto do Largo da Feira. Acho que foi muito bem concebida, tem uma meia-lua em relva, outra meia-lua em casquinha de pinheiro, e depois umas rosas, umas plantas, umas azáleas, era isso que faltava precisamente o nome, e está muito bonita. As fontes, também demos aquela renovação nas fontes, porque as tubagens das fontes estavam rotas, estavam calcionadas com as ferrugens, digamos, e acho que é importantíssimo para que, talvez, nós marcoenses, por força do hábito, que todos os dias ali passamos, não sejamos capazes de lhe dar o devido valor. Mas quem visita, não é? Quem visita a cidade não vai ficar indiferente, digamos, ao tratamento e à beleza que hoje as rotundas têm. É verdade. Eu sei também que a Câmara Municipal está a proceder a um levantamento exaustivo no que diz respeito ao registro patrimonial de ativos do município para as ações de limpeza e intervenção ambiental. Em que é que consiste este processo e qual a sua importância também? Esse era um assunto que também tivemos sempre alguma dificuldade em compreender, que é o seguinte: a Câmara Municipal tem por obrigação e por responsabilidade de tratar bem aquilo que é seu. Não podemos compreender, não é? Como é que a Câmara Municipal pode ter ativos, e quando falo ativos falo quer em terrenos, quer urbanos, quer rústicos, quer em edifícios que estejam abandonados. Ou seja, porque construir, naturalmente, que é importante e não é fácil, mas também não é fácil depois mantê-los. Também não importa construir muito se depois não formos capazes de dar a sua manutenção, tal e qual como fazemos nas nossas casas. Se todos os anos a gente pegar
em parte do orçamento e investir em modernizar, em requalificar as nossas casas, naturalmente que daqui por 10 anos a casa está nas devidas condições e atualizada. Na Câmara Municipal passa-se precisamente o mesmo. Qual foi um dos problemas que depois deparámos com esse problema, que foi muitos dos ativos da Câmara Municipal não estavam registados. Ou seja, estão na posse da Câmara, e escolas, falo em escolas, falo em terrenos, falo num conjunto de situações que estão na posse da Câmara Municipal, mas nunca foi feita a escritura, ou seja, nunca foi regularizada a situação. É necessário proceder à correção de áreas, é necessário muitas das vezes procurar quem foi, digamos, a pessoa que doou aquele terreno, ou foi comprado, ou foi vendido, essas coisas todas. Ou seja, e é necessário também ter isso, regularizar essa questão. E para quê? Com isto, chegamos, com base nesse levantamento, chegamos à conclusão que, além de uma parte dos nossos equipamentos não estarem devidamente, digamos, regularizados, temos também agora o problema e a questão de os manter. Nós temos escolas abandonadas, neste momento, completamente com os vidros partidos, com as portas partidas, parece que mais é o jardim, mais é um monte do que um jardim, e de facto aquilo foi construído com dinheiro público, com dinheiro dos nossos impostos. E é uma questão de justiça. Ou seja, além de fazer obra nova, além de apostarem num futuro, mas também é importante que depois sejamos capazes de requalificar aquilo que temos e que já é nosso e que tantas vezes faz falta. Temos imensas associações que não têm uma sede, e podem ocupar esse usufruir. E além de o ocupar, pode cuidá-lo. Ou seja, olha, este espaço é vosso, vocês utilizam-no, mas têm que cuidar dele, têm que zelar por ele, não é? E eu julgo que só assim podemos dar uma melhor dignidade àquilo que de facto quer todos nós. Falando ainda de obras, Cinzeiro, porque é de facto mesmo o seu pelouro, a Câmara Municipal acabou de adjudicar à empresa construtora uma intervenção na zona de São Nicolau. Que projeto é este? Bem, a São Nicolau vai ter ali algumas obras, mas essa obra refere-se à rua mesmo de São Nicolau, a parte da rua. Quando digo parte da rua, digo ali do início do cruzamento junto aos Passos de Concelho e que vai até ao cruzamento mais abaixo do cruzamento que depois dá para o hospital. E essa é uma obra que também que a Câmara Municipal tinha uma obrigação, tinha, digamos, um protocolo existente com um construtor que está ali a investir naquela zona, um protocolo que já vem de trás, tem um protocolo vários anos, e desse protocolo o mesmo registra algumas contrapartidas. Também, mal chegamos à Câmara Municipal, pegámos nesse protocolo e uma dos nossos trabalhos foi, digamos, ver o que é que a Câmara Municipal realmente tem que fazer, ou possivelmente para não estar em falta com ninguém. E essa rua é um arranjo urbanístico, passa para a requalificação da água, do saneamento, dos passeios, do piso, criar melhores condições de acessibilidade para peões e neste momento é parte da rua de São Nicolau. Naturalmente que temos noção que a rua São Nicolau é uma rua histórica em Marcanaveses, o centro era a rua principal há uns anos atrás, né? E de facto ela merece uma requalificação por todo, né? Nesta fase não está previsto, mas vamos já iniciar a obra está já em condições de avançar, mas muito em breve vamos começar com os trabalhos. Vemos também que as obras do Paru, concretamente no centro da cidade, continuam a avançar, o Jardim Municipal, o museu, vários arruamentos. Apesar da pandemia, o município mantém os planos que estavam previstos? Sim. Dizer também que não parámos as obras durante a pandemia. Tivemos algumas empresas, alguns empreiteiros que falaram connosco, que abrandaram, algumas suspenderam, ou seja, foram suspensas a pedido dos empreiteiros, do adjudicatário, naturalmente. Também se compreendemos que durante a pandemia há, sem dúvida nenhuma, um déficit de mão de obra, porque as pessoas foram para casa, as empresas não trabalharam com a mesma carga de mão de obra que era necessária, mas mantemos os planos, até porque manter os planos é uma das formas de ultrapassar e combater aquilo que aconteceu devido à pandemia. Ou seja, há neste momento uma necessidade de alavancar a economia. Ou seja, nós estamos a falar num total de mais de 13 milhões de euros. Ou seja, seria uma catástrofe, por qualquer motivo, e eu já não digo pará-las todas, mas eu digo, digamos, seria uma catástrofe para quem está a trabalhar connosco, a Câmara Municipal, por qualquer motivo, abrandar com os investimentos. Digamos, todo aquele aspecto social, de cariz social, de apoio às famílias, quer no Fundo de Emergência Social, quer nos computadores, quer, digamos, no apoio às famílias e àquelas pessoas que são, digamos, inquilinas da Câmara Municipal, nas rendas, essas coisas todas, parar este investimento, parar aquilo que são o plano plurianual de investimento da Câmara Municipal, não seria possível, nem estou a imaginar
os danos causados em quem, digamos, concorreu e a quem espera, digamos, ganhar o seu dia-a-dia através da Câmara Municipal, até porque a Câmara Municipal do Marco é hoje uma entidade que paga bem, pagamos a meia dúzia de dias, é só o facto daquele circuito das faturas a entrar e ser validadas e os autos de medição, por isso há famílias, há centenas de famílias que dependem, não só aqueles que trabalham na Câmara Municipal, mas aqueles que trabalham para a Câmara Municipal. É verdade. Uma das circunstâncias que vi uma certa preocupação da parte do engenheiro, que foi quando foi para mudar a água também, para as novas condutas, mas felizmente correu tudo muito bem, além dos milhares de pessoas que abrangeu. Correu muito bem mesmo, ou seja, podia correr mal, naturalmente, é importante dizê-lo, a sorte também faz parte do nosso trabalho. Julgo que a maior parte dos marcoenses compreende o que está a passar aqui de volta da Câmara Municipal e aqui nos espaços do Conselho, ou seja, nós estamos a requalificar aquele espaço, mais do que um arranjo de superfície, é, digamos, uma correção e uma alteração de tudo o que são infraestruturas. Quando falo já devia ter sido feita há muitos anos, só que nunca houve uma reestruturação como foi feita agora, não é? Pronto, elas apresentam já alguns danos, não é? Digamos, a nível de ferrugens, utilização de materiais muito antigos, e é preciso investir, ou seja, é aquilo que sempre digo, ou seja, o orçamento tem que ter uma parte para construir e uma parte para requalificar. E, naturalmente, que depois a passagem da conduta antiga para a conduta nova implica que haja um corte de água a toda a cidade, neste caso, a grande maioria, 80 e qualquer coisa por cento da cidade. Naturalmente, a conduta é uma conduta de grés, é uma conduta que, ao mínimo toque, com uma retro ou com uma giratória, ela parte, e ao partir ela é uma conduta de grande secção e deixa toda a gente sem água. Temos uma preocupação, foi o hospital, naturalmente, e depois todo um conjunto, não só o hospital, o lar, todo o comércio, apesar do comércio neste momento estar numa fase, mas começam agora a erguer-se da pandemia, e então a Câmara Municipal iria provocar aqui esta desfeita ou este prejuízo, né? Não, correu bem, ficámos satisfeitos, mas também dizer e agradecer a compreensão de todos, porque de facto há ali algumas 2 horas que as pessoas ficaram sem água, mas muita gente nem se apercebeu, inclusivamente, correu mesmo. Se eu não falasse no assunto, tinha passado ao lado. Mas esta é a verdade e ela tem que ser dita. Costuma-se dizer, as pessoas estão preparadas para ouvir a crítica, mas também gostam de ouvir um elogio, não é? Claro, naturalmente. Ora, outra obra que reconhecer, pelo menos eu acho que estamos à vontade para falar sobre o assunto. Eu acho que nós não precisamos que as pessoas nos agradeçam, porque é o nosso trabalho, é a nossa obrigação. Mas que é bom que às vezes que o nosso trabalho seja reconhecido, é bom. É bom. Outra obra que sabemos também que arrancará em breve, ainda no que diz respeito ao Paru, é a requalificação também da Avenida Carlos Mota Pinto, a conhecida Avenida das Finanças. Para quando essa fase? Como é que está o processo? Está para breve. A obra tem uma data prevista de 8 meses. Dizer que também a esse nível a gente fez aqui um contexto diferente. Nós apresentámos publicamente essa obra. Essa obra teve, salvo erro, 3 apresentações públicas. Senti que nas apresentações públicas havia dúvidas e continua a haver dúvidas. Mais tarde pedi ainda ao Gabinete de Projetos para fazer uma maquete, porque sei que não é fácil e nem tem que ser fácil, porque nem todas as pessoas percebem desenho e não têm que entender. Então criámos uma maquete para que as pessoas possam ver, digamos, o que é que vai ser uma imagem, vale por 1000 palavras, o que é que vai ser a rua. Mais tarde ainda, a pedido de algumas pessoas, fizemos uma visita, digamos, personalizada àqueles que nos pediram, com a equipa do Gabinete de Arquitetos, para esclarecer algumas dúvidas. Como sabemos, é uma avenida com uma forte inclinação, não é uma avenida fácil de trabalhar, é uma obra que vai recorrer a fundos comunitários, ou seja, aquilo que é as normas da Comunidade Europeia. E as normas da Comunidade Europeia impõem sempre algumas regras. Naturalmente, hoje, digamos, mais a favor do peão do que a favor do automóvel. Por isso, tivemos essa preocupação de falar com as pessoas, ouvir as pessoas. É a obra há 8 meses, a obra tem um valor, salvo erro, de 882 mil euros, à volta disso. Está já adjudicada, mas aguarda também pelo visto do Tribunal de Contas. Por isso, o visto do Tribunal de Contas, não posso aqui frisar a data, mas demora sempre 2 a 3 meses. Porque às vezes nem sempre as pessoas compreendem, às vezes o atraso de uma obra ou outra, mas as burocracias hoje são muito morosas também. Muito mesmo. Não é muito mesmo, e não facilitamos em nada, não, ou seja, são aspectos legais, não é? Uma obra de quase 900 mil euros precisa mesmo do visto do Tribunal de Contas, não dá para arriscar de outra forma, não é esse o nosso objetivo, mas depois tem os procedimentos, há erros e omissões, temos que responder aos erros e omissões, e depois, agora, o visto do Tribunal de Contas também, o Tribunal de Contas pode pedir os esclarecimentos que vamos ter, naturalmente, que os fazer. E às vezes há esclarecimentos
esclarecimento, julgo que aqui não vai ser o caso, porque a obra está devidamente cavimentada e em orçamento, mas se houvesse alguma falha, essa falha e essa resposta ao Tribunal de Contas poderá ter, digamos, aprovação quer das reuniões de Câmara, mas essa é fácil porque há cerca de 2 reuniões de Câmara por mês, mas podia também ter que ir à Assembleia Municipal. E essas são de 3 em 3 meses e por isso implicam aqui um atraso muito grande na obra. Sr. Engenheiro, é claro que estas obras que estivemos aqui a falar, algumas que eu vou tendo conhecimento, mas há muitas mais obras. Pode-nos falar um bocadinho sobre as obras? Sim, naturalmente e com todo o gosto. O plano de investimento que a Câmara Municipal tem em cima da mesa ronda sensivelmente os 13 milhões de euros. Ou seja, 13 milhões de euros é de facto muita obra, é um valor muito significativo. Nós temos também uma das necessidades que nós temos neste momento é a ponte na freguesia, a ponte de Várzea, na ponte da freguesia de Várzea, aliviada e folhada. Não é ponte do Arco, é a ponte de Várzea. A ponte de Várzea. A ponte do Arco é outra questão que mais à frente vamos, com certeza. É uma obra que está estimada aproximadamente em 600 mil euros, mas de facto a obra é uma obra necessária, porque já era necessária há algum tempo. Tivemos aqui algumas situações que, digamos, não correram tão bem porque carece de aprovações, nomeadamente da APA e de organismos externos, mas hoje estamos em condições de lançar a obra e da obra ser iniciada. A ETAR de Pontas Tábuas é uma necessidade, é uma ETAR que tem 30 e muitos anos, é uma ETAR que apresenta já algumas dificuldades e já as assumi por diversas vezes, começa a ter alguns problemas ambientais, por isso temos mesmo que avançar. O projeto está praticamente concluído, estimamos uma obra de cerca de 1,5 milhão de euros. Temos já adjudicado uma obra fundamental que é ali na zona envolvente à Ponte Canaveses, na ordem de 1 milhão de euros, que está também a aguardar o visto Tribunal de Contas, está já em processo de adjudicação e de contratualização com a empresa, que vai permitir resolver aquele passivo ambiental ali junto da Rua Direita e também junto do bairro do Pisão Novo e conseguir trazer, digamos, o efluente residual da margem direita do Tâmega para a ETAR de São Nicolau. E, nomeadamente, também resolver o Hotel das Caldas de Canaveses, que está ali já em fase de acabamentos. É uma obra que julgo muito importante e que vamos certamente concretizar muito em breve, salvo erro, 9 meses de prazo de execução. A zona envolvente ao Cais de Bitetos, estamos a trabalhar nele. Além da obra em si, do Cais, tem também um novo acesso, uma saída de Bitetos. Um dos problemas de Bitetos era que neste momento temos a entrada e a saída pelo mesmo local, o que provoca ali constrangimentos imensos, principalmente no verão, quer a quem ali mora, quer quem ali passa os dias e o verão, mas também todos aqueles moradores que depois têm problemas com quem visita, porque estacionam à frente das garagens, essas coisas todas, e vamos então criar um novo acesso. Também Alpendurada, Vaz e Torrão, junto a toda aquela envolvente ao cemitério de Alpendurada, a Alameda da Saudade, vamos requalificá-la, quer a nível de arranjo urbanístico, quer também a nível das infraestruturas enterradas. Dizer que todas as nossas obras de superfície, todas elas prevêem água e saneamento e as infraestruturas enterradas. Quer isto dizer o quê? Não é um verniz, não passa só por um verniz, seria muito mais fácil, poderíamos fazer muito mais, mas também passa por requalificar, digamos, a raiz, porque depois não fará sentido daqui por uns dias ou daqui andar a rasgar novamente a estrada. Pronto. Temos a decorrer o pavilhão multiusos, o espaço multiusos, não é o pavilhão, em Soalhães, também prevê lá um dia um pavilhão, mas este parque multiusos de Soalhães, uma obra muito bonita, uma lacuna que Soalhães não tinha, um espaço verde, mais um espaço verde, para que depois também as pessoas possam usufruir deste belíssimo espaço. Decorre o Museu Carmen Miranda, também, uma obra grande, que é importantíssima. Temos já também a adjudicação da rede de água e saneamento e as águas pluviais na Rua Gonçalo de Barros. A Rua Gonçalo de Barros atravessa ali quer a freguesia Taboado, quer a freguesia do Marco. Uma obra estimada em 800 mil euros. A primeira fase, que é esta que está já adjudicada, foi adjudicada esta semana, prevê 370 mil euros. Uma segunda fase, procuramos que seja logo, mal termine esta, que seja possível avançar com a outra. A Escola da Esperança, também no nosso parque escolar, acabamos a escola daqui da Barroca, em Rio de Galinhas. Terminamos também a escola de Sobretâmega. Iniciamos agora também a escola da Esperança, na freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada. E temos um conjunto, estas são obras por empreitada, temos também um conjunto de obras no nosso parque escolar, através por administração, diretos dos nossos serviços. Não é? Temos também a inclusão, é uma obra que aqui também
também o futuro marcará o futuro do Concelho do Marco, que é, digamos, a inclusão dos sistemas de água geridos pelas juntas de freguesia. Falo aqui da freguesia de Santo Isidoro de Liberação, falo da freguesia de Constance, falo da freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão e falo da freguesia de Várzea, Alveada e Folhada. Projetos caríssimos, só para a freguesia de Santo Isidoro e Liberação temos já uma estimativa de 500 mil euros, estamos já com a fase de levantamento topográfico pelas diversas ruas e locais, uma obrigação da Câmara Municipal há muito tempo, a Câmara Municipal já deveria ter, digamos, reintegrado na concessão aquilo que são as redes de água, neste caso só a água, não o saneamento, geridas pelas juntas de freguesia, à luz daquilo que é a legislação em vigor. Estamos agora a fazê-lo e estou certo que muito em breve vai ser possível. O Parque Urbano da cidade, uma estimativa de 500 mil euros, um parque que está ali junto àquele Parque das Festas que nós fazemos. Logo a seguir ao antigo Parque Radical. Exatamente. Onde é que estava mesmo aquela torre de escalada? Foi o Parque Radical, exatamente. Uma obra que temos, o projeto está a ficar concluído, um projeto de um arquiteto paisagista marcoense, um jovem marcoense, que também gostamos de apostar naquilo que é nosso. Já dizer também que o projeto de Bitetos também é um arquiteto jovem, não é o mesmo, são dois jovens arquitetos que digamos, passam para o papel, conseguem passar para o papel a paixão e o amor que têm pelo seu concelho e pelas suas freguesias e pela nossa região. O Mato Puente, junto ali à Igreja de Santa Maria de Fornos, entre a rua Engenheiro Carneiro Geraldes, que passa ali pela escola, pelo liceu, e que vai ligar à Rua Santa Casa Misericórdia, que terminamos agora uma obra que já deveria ter sido feita há imensos anos, não é? Peca por tardia, uma obra que tinha ali algumas dificuldades, naturalmente a articulação com o seu arquiteto Álvaro Cisa Vieira, do qual desde o início tentamos uma boa relação e fazê-lo ver que de facto o quanto era importante para aquela concentração daquele aglomerado durante as horas do dia. Inclusive ele acabou por elogiar o projeto quando teve conhecimento que queria ser executado essa obra. Exatamente. É um projeto também que muito nos apraz e é fundamental para o desenvolvimento e para o futuro do Marco Canaveses. Conseguimos também, e é uma coisa que muito nos honra, a aprovação de um projeto para a valorização do complexo paroquial da Igreja de Santa Maria, no valor de 1.200.000 euros. Acho que é, de facto, porque nem só a obra, também a ressalvar aqui, sempre que, até porque o meu pelouro, naturalmente, mas sempre que associam a obra física, há muitas obras que não são físicas, há obras que são, digamos, obras de projeto, obras de conseguir conciliar, de consensos, e isso também é uma obra que, digamos, é o elo de ligação que depois vai juntar o cimento e a areia e os tijolos e as pedras, e depois vai mais tarde dar aquilo que são as nossas construções. Também no âmbito da Associação de Municípios Baixo Tâmega, a AMBT, a Câmara Municipal conseguiu, digamos, também uma candidatura para a conservação e salvaguarda e valorização da Igreja Românica de Santo Isidoro. Uma candidatura no valor de 198 mil euros, assim é que é, e que vai permitir requalificar a Igreja de Santo Isidoro, que está neste momento, apresenta já, é um património ímpar, como todos sabemos, e que apresenta já muitas dificuldades. Temos também uma obra fantástica que neste momento as pessoas passam ao lado, talvez, da maioria dos marcoenses, que é o auditório e a sala convívio na EB23 do Marco, antigo ciclo. Uma obra que também por ali passei, uma obra de quase 600 mil euros, uma obra que está neste momento na estrutura de betão armado, uma obra muito bonita que está a decorrer bem e que tencionamos até que ao final do ano, estava previsto mais ou menos no término do início das aulas, não é? No término das férias, mas poderá não ser possível, mas estou convencido que não vai, certamente, derrapar muito. Depois temos as nossas obras de proximidade, que neste momento, para o ano, só de Cubo, estamos acima de 500 mil euros. Obras por todas as freguesias e obra à porta das pessoas. Se me perguntar qual é aquela obra que é a minha menina dos olhos, eu diria que muitas vezes é esta, porque é uma obra tão simples, é uma obra tão pequenina, é uma obra que de facto atinge estes valores, porque estamos a falar nas 16 freguesias, mas é aquela obra que depois, quando a visitamos, aparece alguém que me diz que pensei que morria e sem ver a pavimentação da minha rua. E para mim isto é quanto basta, não é? Tive já, digamos, a infelicidade de ver alguém falecer
sem lhe ter deixado a obra pavimentada, com muita tristeza tive. E alguns até que foram doadores do próprio terreno. Exatamente. Não é? Estamos a falar aqui de uma justiça, de uma responsabilidade grande, porque as freguesias, como sabem, foram crescendo dentro do possível, não é? Havia sempre alguém que dava um bocadinho do seu campo, um bocadinho do seu monte, e aquilo foi crescendo. E, de facto, muitas ruas e caminhos que foram feitos, e depois aquelas pessoas que deram gratuitamente, porque aqui estamos a falar de pessoas que doaram sem documento nenhum, com aquele aperto de mão, com aquela palavra, corte, o que eu preciso é que venha aqui o carro do meu filho, o carro à porta. E, de facto, fizeram isso, e depois o que é que a Câmara Municipal lhes fez? Não lhes fez nada e deixou-os estar 20, 30 anos, digamos, com pó no verão e com lama no inverno. E essa é uma obra que também a mim muito me agrada. Além das obras de proximidade de Cubos, temos também uma empreitada que já está adjudicada de microaglomerado, 300 mil euros, que nos vai permitir o quê? Dizer também aos marcoenses o seguinte: o microaglomerado, quando estiver a ser aplicado, sei que vamos receber alguns gestos menos simpáticos, mas o microaglomerado é apenas uma camada muito fina de uma emulsão bituminosa, não é um bituminoso, mas que vai permitir aguentar algumas estradas aproximadamente 10 anos. Para quê? Para que depois possamos infraestruturá-las com a água e o saneamento. Não seria correto, não seria de boa gestão estar a gastar hoje uma camada de bituminoso entre os 18 ou 20 centímetros em muitas zonas, para que depois, daqui por um ano, ou 2, ou 4, ou 5, ou até 10, tivéssemos que andar a rasgar para enfiar lá as infraestruturas. Por isso, dizer aos marcoenses que nos acompanham, para que aceitem esta intervenção, porque ela vai dar melhor qualidade à rua e vai ser durante alguns anos, mas é certo que esta é uma intervenção, porque é uma intervenção que fica sensivelmente à volta dos 2 euros e meio o metro quadrado, não tem nada a ver com os 15 ou os 18 euros que estávamos a falar de bituminoso. Por isso, isto é de passagem, e é com um sentimento de zelar bem pelo nosso orçamento, porque o dinheiro não é muito. A fachada do estádio de Alpendurada vai também iniciar. Vamos também iniciar as obras de requalificação do pavilhão Bernardino Coutinho, aqui mesmo no centro da cidade. Naturalmente são estas que me ocorrem, há muitas mais. E são muitas obras. O futuro o vai dizer, por isso pronto, é o nosso trabalho, no fundo, para que a obra inicie. Há uma retaguarda muito grande de trabalho, é o nosso dever, é a nossa obrigação, e é para isso que cá estamos, é para servir os marcoenses. O que quer dizer, com todo este rol de obras, o Marco não para mesmo, não pode parar. Sabe que eu nasci ali perto da Estação da Liberação e desde pequenina a minha mãe dizia-me: se ficares parado na Estação da Liberação, vês o comboio andar, as outras pessoas sair e entrar e tu ficas parado. Nós não podemos parar. Parar é morrer, diz o ditado, mas é escusado que o diga. De facto, nós temos que estar na vanguarda, nós temos que nos atualizar, não só na era digital, também naquilo que é o desenvolvimento e o âmbito das cidades do centro da Europa. É para aí que nós temos que caminhar. Não nos podemos comparar com cidades que estão... Há sempre quem está pior que nós, mas nós temos que acompanhar e correr atrás de quem está melhor do que nós para não ficar esquecidos e não ficar para trás, porque o território desenvolve-se com as ações e essas ações são fundamentais para o futuro e para a qualidade de quem cá vive e para quem tenciona viver cá no Marca Naveses. Sr. agradeço a sua disponibilidade mais uma vez. Não irão faltar outras oportunidades para falarmos novamente de algumas destas obras e de muitas outras que virão certamente, que não falou aqui hoje. Por isso, voltamos a ver-nos num outro programa. O meu Marco fica por aqui hoje com o nosso convidado, o Sr. Engenheiro Mário Bruno Magalhães, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Marca Naveses, com o pelouro do ambiente e das obras e urbanismo. Voltamos de hoje a 8 dias com mais o meu Marco. Tenha uma grande semana. Até para a semana. Bom dia. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.